Olá pessoal, que bom ter vocês aqui novamente. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial que vai estar falando conosco sobre o que significa ter o senhorio de Cristo nas nossas vidas de forma simples, descomplicada e prática. Bora pro vídeo! A gente vem conversando bastante sobre apegos, inseguranças, medos e como que alinhar as nossas emoções ao senhorio de Cristo. Mas o que é Senhor? O que significa essa palavra? E o que é ter um Senhor? Pode responder aí? É uma conversa boa, né? Assim, o Senhor, a palavra Senhor significa dono, né? Ser dono, ser soberano sobre alguém ou algo, né? E ter um Senhor, automaticamente você está debaixo daquele senhorio, você é servo ou escravo, né? Como a gente acha melhor a colocação da palavra. E nessa trajetória sua como filha, esposa, mãe, você tem alguns exemplos de momentos em que você viu que Deus não era o seu Senhor? Na verdade, sim, eu estava pensando nesse assunto. Eu vim descobrir que eu tinha minha mãe como meu senhor. Na verdade, não era nem meu senhor, né? Era como um ídolo, né? No lugar, né? Se a gente usar essa palavra ídolo, acho que vai ficar até melhor, né? Uhum. Eu vim saber disso depois que eu tive um encontro com Deus, depois que eu perdi minha mãe, tive um encontro com Deus mesmo, que eu perdi. Vamos dizer que foi o primeiro ídolo que eu perdi, né? E aí, quando eu já vim entender isso, eu já estava para perder o segundo ídolo, né? Qual que é aí esse entrou, ídolo? era o marido, o segundo ídolo era o marido. E aí eu vim entender que era um ídolo que eu tinha aqui, eu idolatrava minha mãe realmente, era um apego muito forte que passava do limite, entrava um medo, um pânico, um pavor, um medo de perder. Quando entra esse medo de perder, aí você já é um sinal para você ver que é um ídolo. Uhum. Aquele medo de perder, aí você faz de tudo em volta ali para você, é como você entra um espírito de autoproteção que você, não quero perder, você faz qualquer coisa para não perder. Então é uma escravidão, né? Tipo, é uma forma de escravidão que se te põe em sofrimento, é uma escravidão, né? Eu acho que o único Senhor que não traz escravidão é o Senhor verdadeiro, que é Jesus, né? Tudo que te traz escravidão, medo, desespero, que você quer fazer de tudo para não perder, é um ídolo que é perigoso, né? Que traz problema pra gente, né? Sim, e como que foi esse encontro, né? Se você teve com a mãe, depois com o marido, mais alguma coisa se tornou um apego, uma obsessão depois do marido? Depois do marido, que foi um dos segundos baques muito forte, eu já... a tendência era idolatrar os filhos, né? Foi chegando, né? Foi chegando a Ruth, aí veio a Damares. Então era meu mundinho, meu marido, minhas duas filhas, e era aquele mundinho fechado. Então era uma certa forma de idolatria que eu já estava... Os filhos já iam ser da terceira em diante, né? Ia desencaminhar aquilo. Aí é quando Deus viu que o negócio não estava ficando muito... né? Não tinha mais jeito, eu vou ter que dar um freio nisso, né? Aí é onde entra a derrubada desse ídolo, que foi a pior parte da minha vida, acho que não vai ser história para hoje, mas o apego faz você sofrer bastante. Esse ídolo, essa coisa de você se apegar e ter tanto medo de perder, eu era muito doente. Eu chegava a ser doente no quesito marido, porque eu perdi o sono e ficava, ai, meu Deus, ai, será que tá batendo o coração? Ele vai morrer, se morrer, o que vai ser da minha vida? Era um desespero, era algo que era doentio, não era comum, era doentio. E vai desencadeando uma possessão, uma obsessão, você vai ficando obcecada por aquilo, né? E o perigo mora bem aí. Um controle também, né? Você acha que você está controlando as coisas, mas quando você sente fora do controle, aí você entra em pânico. Aí você chora, você dá crise, aí muita gente entra em depressão. Eu não cheguei a entrar em depressão, porque, né, pareceu um socorro. Fui baqueada pela perca desse ídolo, né, que foi
bem forte. E aí não cheguei a esse ponto de depressão. Mas eu acho que eu tava no caminho. Tava no caminho de entrar numa deprê das fortes, entendeu? Eu acredito que assim como muita gente, eu, por exemplo, me apego muito às coisas, quero controlar e é muito difícil de soltar. Então, quando você comentou, né, que da sua mãe, como que foi para desapegar? E depois para o próximo ídolo e a outra coisa que se tornou um ídolo, se você puder compartilhar com a gente, porque eu preciso dessa dica, dessa ajuda. Então, a minha mãe era, assim, quando eu tinha acho que 12 anos quando ela foi acometida de câncer. E dos 4 filhos, era mais apegado com ela, era eu. Muito apegada. Era um apego, era um cuidado que eu tinha com ela. E, sabe aquele cuidado, preocupação, tudo era com ela, comigo. Então, tudo quanto ela tava sempre com ela. E aí, aquela doença pra mim era um sofrimento. Eu cheguei a um ponto, quando eu acho que eu tinha uns 15 anos, que nessa fase ela já estava sofrendo 3 anos já com essa doença, já tinha tirado um seio e tudo. E o sofrimento era tão grande que eu cheguei a um ponto de orar para Deus, né, naquela ignorância de criança, de adolescente. Para Deus, tira dela e põe em mim, porque ela é mais importante que eu. Eu não posso ficar sem ela. Então que me leva junto com ela, de tão desesperada. Até que um dia ela deitada ali, eu tava do lado dela, de repente eu coloquei a mão assim. Aí eu falei, mãe, tem um carocinho aqui. E eu fiquei feliz, toda feliz. Ai, agora eu vou morrer junto com ela. Vai dar, nossa, nem acredito que eu vou, né? Deus me ouviu. Ai, ignorância, né? Nada a ver. Deus me ouviu. Aí ela foi em pranto e desespero, né? Já correu, já me levou pro médico que tratava ela, fez tudo muito rápido, internou no mesmo hospital, fez a cirurgia. Era uma aglomeradozinho de gordura, não sei o nome direito, um cistozinho de gordura. Era uma coisa bem simples, não tinha nada a ver. Acho que era coisa da mente mesmo, né? Você pensa, e aquilo acaba se tornando real, né? Sobrevém. Exatamente, era uma coisa da mente mesmo, que a mente tem poder, hein? É muito forte. A gente se foca numa coisa, aquilo acaba virando verdade. Só que, pra minha tristeza ou alegria, né? Não aconteceu aquilo. Graças a Deus, não era pra ser, né? E aí tirei, nunca mais tive nada. E dali pra frente, o meu desespero era saber que ela ia morrer e eu ia ficar sem ela. Não aceitava, não aceitava. Aí quando eu tinha 18 anos, ela veio a falecer, né? Mas um pouquinho antes dela falecer, eu conheci, né, o Marcos, que era um jovem na igreja na época, e comecei a me apegar com ele um pouquinho antes dela morrer. O apego começou a ser transferido, né? A transferência de apego. Então, quando ela morreu, eu já estava me apegando a um outro ídolo, né? Então, eu falava, pronto, meu ponto de saída está aqui. Né? Minha mãe vai morrer, mas eu vou ficar, né? Já tenho em quem me segurar. E foi isso. Casei, né? Aos 6 meses depois que ela faleceu. E minha vida foi essa. Pra mim era meu mundo. Nossa, não tinha nada que pudesse interferir ali. Era meu mundinho. Eu ficava dentro de casa, não saía dentro de casa enquanto eu estava trabalhando. E ele ligava toda hora pra casa. E eu ali esperava eu chegar. Eu era tão doente que eu ouvia o barulho do carro a 1 quilômetro. Eu era problemática. 1 quilômetro de distância eu ouvia, porque eu morava no alto, e eu ouvia quando o carro virava na esquina a 1 quilômetro, eu sabia que era ele. Aí ele tá chegando. E aí eu entrava pra dentro de casa pra descer as escadas e abrir o portão. De tão que eu era doente, eu era problemática. Realmente eu era problemática. E aquele medo de perder. Na verdade, eu casei muito sem conhecer, né? Não tive tempo para conhecer a pessoa que eu ia casar, tudo. Não tive esse tempo. E também ela também, né, na época que era doente, ela não tinha nem cabeça para me orientar em nada também, né? Não tinha.
Então eu casei totalmente sem nenhuma maturidade para entrar num casamento. Conheci em 2 anos, eu casei. E aí, sem mãe, né? Primeiro ídolo derrubado, fiquei com raiva de Deus, de verdade. Fiquei com muita raiva de Deus. Cadê? Pra que Deus faz isso? Por que pessoas boas têm que morrer? Por que minha mãe tem que morrer? Tanta gente ruim no mundo e não morre. Então aqui não entrava na minha cabeça. Minha mãe fazia o bem, falei, como pode? Minha mãe era aquela pessoa de todo mundo gostava dela, todo mundo conhecia, era uma pessoa super carismática, sabe? Ajudava todo mundo, era a pessoa do povo. Então eu achava que Deus tinha que curar. Fora a questão dos profetas, né? Que a gente recebia direto, pessoal, Deus vai dar cura, já tá curando, a cura tá chegando, então você faz profeta, né? Você faz todo aquele castelo na cabeça, não, ela vai ser curada aqui. Aí eu lembro que tinha um pastor na época muito famoso, e ele, nessa época ele tava no Rio de Janeiro, né? Aí foi, gente, vai buscar aquele homem que cura as pessoas lá na sede, lá na igreja. Tem que buscar ele, porque ele colocava a mão, ele curava as pessoas assim facinho, né? Era a mente da gente, que a gente não era criança na época, adolescente, então... E eu ficava fazendo, nossa, ele vai chegar aqui, vai fazer... Buscando uma solução, né? Vai chegar aqui, vai pôr mão, minha mãe vai curar, vai ficar boa, vai levantar. Mas que ilusão. Mas a gente cria nisso, né? Eu acreditava que realmente isso ia acontecer. Aí foi buscar, meu pai fez todo aquele corre-corre para buscar esse homem, ele veio. Pensa, entrou em casa, cumprimentou a gente e tal, foi lá, fez uma oração pela minha mãe. A menor que eu via todo o tempo da minha vida, nunca vi ninguém fazer uma oração tão curta e sem vida. Ele fez uma oraçãozinha xoxa. Fez aquela oração na nossa mente, né? Não estou julgando a oração do pastor, Deus me livre. Mas ele fez aquela oração sem muito assunto, leu o versículo e foi embora. Até o versículo que ele leu, na época, né? Que hoje eu não penso desse jeito, mas na época eu pensava, que negócio sem expressão. Ele não fez nada. Ele não curou minha mãe, ele não leu nem o versículo que fosse trazer esperança, expectativa. Ele leu um versículo comum, né, na mentalidade que a gente tinha na época. E aí a decepção foi grande. Nossa, como pode? Aí foi mais uma decepção, né? Mais uma decepção. Fora milhares de pessoas que lá orar, eu falava que ia curar e não curava. Então, né, esse tempo aí eu fiquei com raiva de Deus mesmo. Falei, né, demorei. Então, com aquela raiva de Deus, eu só tinha que me apegar no próximo ídolo com toda a força. Foi o marido. Né? Uhum. Me apegar com força, porque eu falei, né, de repente vou perder. Então, eu tinha muito medo de perder. E como que foi pra esse medo ir embora? Então, aí que foi doloroso, porque é como se arrancar um doce de um bebê, né? É como se arrancar alguma coisa que uma criança que tá com a chupeta na boca, você tá ali, puxar com força. É você tomar uma coisa de uma criança com força. Mas esse apego é tão problemático que às vezes não tem como Deus fazer isso na boa, né? Machuca. Quando você força alguma coisa a acontecer. Então, quanto mais a gente vai se apegando, mais difícil é para tirar esse desapego, né? E aí foi quando eu tava grávida do meu terceiro filho, que era o Júnior, né? E aí a situação desencadeou aí da metade da gravidez do Júnior. Apareceu aí uma intromissão no casamento e aí uma traição, né? Uhum. Que aí isso veio abalar a estrutura de uma forma. E aí eu tinha uma amiga que e eu tinha muita resistência em outras igrejas, conhecer igreja, eu tinha uma crença muito forte que a minha igreja era santa, e naquela época só ela ia levar pro céu e o resto ia tudo pro inferno. Então eu tinha uma resistência, né? Eu tinha minha crença e aquilo que eu acreditava acabou, não vou negar, vamos, hoje vai estar um judeu ali na igreja, aqui na rua de casa, vamos lá. Eu falei, não vou. Aí ela me deu um chacoalhão forte, falou umas palavras bem fortes pra mim. Aí no final da história eu falei, vou.
Eu vou, vamos lá. Encheu tanto saco que eu falei, vamos lá. Aí fui. Quando eu cheguei lá, parece que aquele homem só veio no culto daquele dia para pregar para mim. Só. Ele pregou uma palavra assim, sobre Isaac, Abraão e Isaac. A entrega de Abraão, né? Sim. Quando Deus pede Isaac para ele e fala, olha, leva o teu filho, vai indo que eu vou te mostrar o lugar, vai lá. E sacrifica ele para mim, entrega ele para mim. Abraão, eu imagino o coração de Abraão, né? Mas ele foi. Ele foi exatamente, levou o que tinha que levar, levou o cordeirinho dele, que era o filho, né? Meio que oculto, sem ninguém saber o que ele estava fazendo. Mas dentro dele ele estava confiando em Deus. Falou, Deus falou para mim levar o meu filho, eu vou levar. E foi, né? E quando ele chega lá, ele deixa os moços embaixo e fala, vou subir com o moço, vou oferecer o sacrifício, depois que a gente adorar, a gente retorna. Só que ele não falou que o menino não ia retornar. Ele falou, depois de ter adorado, a gente volta. Mas na verdade ele sabia que o filho talvez não voltasse, ia ficar lá. Eu não sei o que ele pensou, não dá pra saber o que ele pensou, mas na verdade ele soltou. E essa mensagem ele falava, põe lá, solta, entrega, põe lá. E aí quando ele terminou a mensagem, eu falei, nossa, era pra mim mesma, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, vou colocar esse Isaac, né? Vou colocar esse meu ídolo, soltar. E soltei quando eu decidi no coração, falei pra Deus, voltei pra casa, fiz um combinado com Deus, que eu falei a Deus, eu vou soltar. Se é isso que é pra fazer, eu vou fazer, né? E aí eu fiz. Dali pra frente, começou o processo de dor, dói, né? Você fica sentindo aquela dor, mas você soltei. Então eu via as coisas acontecendo na minha frente assim, sem anestesia. Não tem anestesia, é tudo assim, as claras, né? Não tem como você... Como é que se diz? Não dá pra... É como você vai fazer uma microcirurgia que não dá pra você... Anestesia. Não tem anestesia, né? Tem que ser na raça mesmo. E aí na raça eu vi as coisas acontecendo, a gente fez um tratado, né, de separar. Beleza, vamos separar. Você quer separar? Beleza, você chegou a esse nível, não gosta mais de mim, a gente separa. Cada um cuida da sua vida, você vai né? Agora só espera esse menino nascer. Quando o menino nascer, aí você vai pra onde você quiser, eu fico na minha, a gente vai criar os filhos, né? E boa. E aí a gente começou, ele me tratava como uma amiga, como uma pessoa que ele conhecia, mas na boa, né? E foi assim que eu soltei. Foi dessa forma que eu soltei. Soltei assim, na raça, né? Sim. E foi nessa mesma época que você se apegou aos filhos? Ou isso já estava muito mais... Você já estava mais consciente sobre deixar ir, né? Já estava. Nessa época eu já tinha apego com era você e a Damares na época, né? As bebezinhas. E era muito pequena, não tinha como ainda mensurar isso, né? Que tava mais naquela forma de cuidado mesmo, sim, de proteção. Então não tinha como ainda falar assim que é um apego que, né, a minha vida. Eu nunca falei assim que vocês eram minha vida, mas era naquele nível, naquele estágio, era um cuidado mesmo. Não era ainda um apego, né? Eu ainda estava lidando com o segundo ídolo. Eu não tinha ainda, vamos supor, direcionado isso para os filhos, né? Sim. Ainda estava sobre o marido. Entendi. Entendeu? Mas o que aconteceu com o segundo ídolo? Que acho que o pessoal vai ficar curioso, né? Separou, não separou? O que aconteceu aí? Não, na verdade coloquei no altar, né? E fui pro hospital ter um menino. Quando eu cheguei lá, de boa, tranquila ali, tô separada, tô sozinha, meu filho já nasceu.
Aí uma amiga minha me ligou e falou pra mim, aconteceu alguma coisa aqui na sua casa. Eu falei, o quê, né? O que aconteceu na minha casa? Falou assim, eu vim agora de manhã pra dar uma arrumada pra você, pra dar uma ajeitada aqui em algumas coisas, enquanto você não vinha. E as suas coisas, as suas fotos, tava tudo espalhado em cima da cama. Tava tudo em cima da cama, como se alguém tivesse mexido. Eu acho que o seu marido deve ter ficado mexendo nessas fotos durante a noite. E aí, quando ela tava me falando essas coisas, ele chega no hospital pra visitar. Do nada. Ele chega desesperado, assim, como se tivesse caído em si. Como tivesse caído em si. E aí faz todo aquele, né, aquela reconciliação, que ele não sabia onde estava com a cabeça, tal. E aí ficou tudo certo. Como se assim, eu coloquei lá, deixei na mão de Deus e Deus falou, não vou tomar, né? Entregou o Isaac. Entreguei o Isaac, não vou tomar. E colocou de volta ali no mesmo lugar. Só que dali pra frente eu já, apesar de levar um tempo pra cura, né? Porque um tempo foi bem, mas ali eu já comecei a pensar diferente. Falei, agora eu preciso buscar ajuda. Boa. Né? Que é uma coisa muito importante, que às vezes você não busca ajuda, né? Você não quer buscar ajuda. Eu comecei a querer buscar ajuda, comecei a ler livros, comecei a procurar ajuda. Aí quando, né, a gente precisou, tem vários processos, mas não dá pra detalhar muito. Mas assim, mudamos para Guarulhos, começamos uma nova etapa da nossa vida, e aí eu ouvi falar no encontro de casais, que eu nunca tinha ouvido falar. Fui no primeiro encontro de casais com o pastor Josué Gonçalves. E ali foi um marco mesmo na história, né? E foi uma coisa assim muito modificadora na minha mente. Uma mentalidade nova Deus começou a me dar, né? E a partir dali eu comecei, né? Falei, tirar aquela coisa de idolatrar. Tirei do altar aquele e coloquei o Senhor no centro. Falei, não, o Senhor é o dono. E aí já comecei a agir com as crianças exatamente assim. Eu falava pra eles, vocês não são os meus deuses. Eu não adoro vocês. Eu amo vocês. Vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Falava pra vocês desde pequeno. Vocês são de Deus. Ele me deu vocês pra cuidar, mas vocês são dele. Então eu já fui pras crianças com essa mentalidade. Muito bom. Eu fazia tudo pra eles assim, nessa mentalidade. Não tenho apego. Se Deus falar me dá, eu dou. Entendeu? Uau. Aí já foi nessa linha, de pensamento aí que eu comecei a mudar o rumo da minha história aí. Bacana, temos uma revolução e depois de 14 anos, né? Aí sim veio o revolucionário Jonatas. O nosso querido Jonatas. Aí veio. Obrigada, legal. Resumimos essa parte. Quanto ao apego, é muita cobrança, né? Você fica à mercê da pessoa e a pessoa de você. É uma cobrança muito grande, um cobra do outro de uma forma que você não respira, você não tem vida. Você vive em torno do outro, você não tem aquela liberdade, você vive em torno do outro. Você não tem liberdade. Quando você tem um apego, assim, você se submete aos caprichos da pessoa, a pessoa ao seu. Então, é ali uma troca de caprichos, né? Não tem a liberdade. Não tem aquela liberdade, aquela confiança. Esse apego atrapalha muita gente. E qual seria algumas dicas para o pessoal entender de que Jesus não está sendo o Senhor? Como começar a desapegar, né? Teria alguns pontos para tocar? De coisas práticas? A única prática que vai fazer você entender isso é quando a gente começa a se aproximar dele, né? A gente começa a ter... De Deus, no caso. Direciona isso, quando se aproximar de Deus. Não existe outra forma de tirar ídolos, derrubar altares. Não colocar outro Senhor. Exato, e não colocar o Senhor certo no lugar, né? Se você derrubar altares, mas não colocar nada ali, não se submeter ao senhorio de Cristo, não vai ser fruto, não vai ter fruto, porque o altar está vazio. Qualquer outra coisa pode entrar ali.
naquele meio, né? Sim. Pode entrar qualquer outra coisa. Você pode derrubar um ídolo, um altar, e vai entrar outros, né? Sim. Vai entrar outras coisas, outros deuses, né? Outros ídolos naquele lugar. Sim. Então, o certo é direcionar para Cristo. Muito bom. É só o encontro com Ele que vai fazer essa diferença, né? Vai fazer com que você enxergue, não, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é quem cuida de mim, é Ele quem direciona a minha vida, Ele que tem o controle. Sim. E aí você tendo essas bases de que Deus é o seu Senhor, a partir dali, você vai confiar nele os seus pais, se você ainda tiver, você vai confiar nele o seu marido, você vai confiar nele os seus filhos, você vai confiar nele a sua empresa, você vai confiar nele a sua vida. Sim. Entendeu? Você confia na mão dele essas coisas quando você tem ele como seu Senhor. Porque do contrário não, você confia na força do seu braço, você dá conta de tudo. Eu não preciso que o Senhor se meta nesse negócio, eu cuido. Uhum. Entendeu? Você se sente capaz de abraçar tudo e falar, não, toma conta, eu consigo. E na verdade isso só traz sofrimento. Desgaste emocional, espiritual, vai chegar um ponto que você ou entra em depressão, ou morre cedo, ou adquire uma doença por emocional que atinge o físico e morre. Sim. Né? E aí você vê que tantos motivos, tantas pessoas que são doentes emocionais e as emoções atingem o corpo, a pessoa morre cedo. Uhum. Não tem tem paz. muitas doenças também, Ou tem muitas né? doenças que No se corpo, desenvolvem no mentais. físico, né? Uhum. Exatamente. É bem por aí. Ah, muito bom. Muito obrigada por compartilhar na sua história um pouquinho. Você virá aqui com certeza mais vezes para compartilhar e encorajar o pessoal a ter esse senhorio de Cristo antes de qualquer outra coisa. Né? Muito obrigado. É uma honra ter a senhora aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero ver vocês na semana que vem. Tchau, tchau.